Grande atualização no caso do ex-participante do American Idol, que parecia ir rapidamente a julgamento menos de 3 meses após a ligação emocional feita de madrugada. Meu Deus, condado de Miami. Não estou sozinho. Meu Deus, alguém invadiu minha casa. Alguém invadiu minha casa. Eles ainda estão aí dentro? Eu não sei. Por favor, venha rápido, por favor, por favor. O que você está vendo? É a minha esposa. Acabamos de saber que Caleb Flynn não será julgado tão rapidamente pelas acusações de que ele supostamente matou sua esposa enquanto suas 2 filhas pequenas dormiam por perto. Por que Caleb Flynn pediu mais tempo ao tribunal? Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Vaman, ingredientes de verdade, sem exceções. Se Caleb Flynn for a julgamento por supostamente matar sua esposa, suas filhas de 9 e 12 anos têm apenas 9 e 12 anos. Elas podem ter que subir ao banco das testemunhas e depor sobre a noite em que a mãe foi morta, e talvez tenham que fazer isso com o pai sentado a poucos metros de distância, com sua liberdade em jogo. É difícil prever como seria a emoção na sala se isso acontecer. Neste momento, ainda é muito incerto se isso vai acontecer. Caleb Flynn iria a julgamento em 4 de maio, mas hoje os tribunais de Ohio informaram que a data foi cancelada. Fomos informados que os advogados vão se reunir amanhã para discutir isso. Caleb Flynn manteve seu direito a julgamento rápido e o sistema judicial tem avançado desde sua prisão em fevereiro. Dê um passo à frente. Este é o vídeo da câmera corporal do momento em que ele foi preso sentado no saguão da delegacia. A pergunta foi feita pela pessoa ao lado dele. Que evidências a polícia tem de que Caleb Flynn supostamente matou a mãe de seus filhos, uma mulher chamada Ashley Flynn? Ele já demonstrou muita admiração por essa mulher quando participou do American Idol há mais de uma década. E essa pergunta, que evidência? É uma pergunta justa. E, neste momento, só podemos especular sobre por que a polícia diz que a história de Caleb Flynn é supostamente falsa. A história dele é que alguém invadiu a casa deles em uma rua sem saída em Tip City, Ohio, ao norte de Dayton, e matou sua esposa, Ashley Flynn, na cama deles. Agora temos a lista de testemunhas apresentadas pela defesa ao tribunal com os nomes de quem pode depor se Caleb Flynn for a julgamento. Já vamos analisar alguns nomes interessantes dessa lista. Também soubemos que o júri, em um eventual julgamento, iria até a casa de Caleb Flynn pessoalmente para ver a cena do crime com os próprios olhos. O advogado de defesa de Flynn pediu ao tribunal que os jurados vissem a disposição da casa pessoalmente, desde que tudo estivesse como no terrível dia de fevereiro. Estamos de acordo com a visita do júri, desde que a cozinha não tenha sido movida, a garagem não tenha sido movida, os cômodos da casa não tenham sido movidos, a ponto de eu nem me importar se o telhado não estiver mais lá. Isso simplesmente não é relevante para este caso em particular. Eu gostaria que o júri pudesse ver o acesso de entrada e saída da casa e a localização de vários cômodos da casa. Então realmente não é nada muito complicado. Agora, enquanto o júri pode ver a casa de Flynn, Caleb também teria o direito de ir com o júri para vê-la. Mas ele falou ao juiz que não queria fazer isso. Antes de abordar a lista de testemunhas e os debates sobre as filhas de Flynn deporem, quero relatar o que a polícia encontrou ao ser chamada pela primeira vez à casa de Caleb Flynn na madrugada de 16 de fevereiro. Corey. Tudo bem. Tá tudo bem. Eu verifiquei bem aqui. Nada mais. Tudo bem. Minhas filhas estão naquele quarto ali e ainda estão dormindo. Tudo bem, você já verificou? Você já olhou isso? 911, sim. Agora ninguém mais entra aqui, ponto final. Todas as portas ao mesmo tempo. Então, são cerca de 2h30 da manhã e Caleb Flynn ligou para o 911. Ele está abalado. Ele afirma que um invasor entrou na casa deles e matou sua esposa enquanto os filhos dormiam perto dali. No vídeo da câmera corporal, ele afirma que as 2 filhas do casal ainda dormem em seus quartos. Neste mês, promotores apresentaram uma moção afirmando: o Estado prevê que várias crianças testemunhem na fase principal da acusação. Isso pode significar que as filhas de Flynn, de 9 e 12 anos, terão que depor enquanto o pai está sendo julgado pelo assassinato da mãe delas. Agora, aqui está uma troca interessante que tem acontecido sobre esse assunto.
O Estado define os direitos desejados para as crianças, incluindo ter um defensor ou um representante da vítima escolhido por cada criança, presente no tribunal em local visível e próximo. A equipe de Flynn respondeu, questionando por que as crianças precisam de um defensor infantil na sala durante os depoimentos. Eles afirmam que não há evidências de que um defensor fosse necessário e que não houve audiência. Agora, vamos falar sobre Ashley, esposa de Caleb. Esta era uma mulher que parecia ser muito querida pela comunidade. Ela era treinadora de vôlei local, ela era professora. E ela e Caleb eram muito ativos na igreja deles. Caleb afirma que quem matou Ashley entrou em sua casa por uma porta da garagem aberta e atirou nela 2 vezes enquanto ela estava na cama. Ouça a história que ele supostamente conta para a atendente do 911. O que você está vendo? Minha esposa está. Ela levou 2 tiros na cabeça. Tem sangue por toda parte. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhora, preciso que a senhora respire fundo, tudo bem? Você ainda vê alguém na casa? Não, a porta da garagem estava aberta. Venha rápido, por favor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Minhas filhas estão aqui. Minhas filhas estão aqui. Onde ela está? Ela está na cama. Ela está na cama. Você está com ela? Estou no quarto olhando para ela. Sim, por favor. Vocês trancaram a porta? Nós trancamos a porta da garagem. Ele está na casa. Sim, por favor. Onde fica esse cômodo na casa? Meu parceiro já está enviando a equipe. Tudo bem? Mas eu preciso que você responda a minha pergunta para que eu possa mandar ajuda até você o mais rápido possível. Tudo bem? Que pergunta? Onde vocês estão na casa? Estou no quarto com ela agora. Minha filha está no quarto dela. Então você não está com as crianças. Eu estava com as crianças quando aconteceu. Ok, mas você não está com elas agora? Não, elas estão no quarto e dormindo. Meu Deus, meu Deus. Então, você vê uma certa confusão na ligação sobre onde as crianças estão na casa. E ele diz que as crianças ainda estão dormindo, mesmo que a mãe delas tivesse acabado de ser baleada. Destaca-se que Caleb Flynn não saiu correndo para proteger os filhos, apenas os deixou dormir segundo a ligação para o 911. Agora, aqui está o que ele disse sobre onde Ashley está, que ela está morta na cama. Você está ouvindo alguma coisa? Não, eu esfreguei a perna dela e chamei ela pelo nome. Ela não está respondendo. Sua filha não responde você. Ah, não. Espere. Ah, desculpe, claro. O que você disse? O que foi que você disse? Sua filha não está te respondendo? Não, elas estão do outro lado da sala. Ok. No quarto deles, ok. Você está ouvindo algum tipo de barulho dentro da casa? Não, não, o rosto dela está. Oh, senhor, o rosto dela está. Por que o fantasma, por favor? Ok, o rosto de quem? O rosto da minha esposa. O rosto da sua esposa? Sim, a que foi baleada. Ela foi baleada. Ela foi o quê? Baleada, eu disse. Ok, onde ela foi baleada? Na cabeça, espero que não esteja por toda parte. Ok, ela está respirando? Não, acho que não. Ashley, querida, por favor, meu Deus. Não, ela não está. No vídeo da câmera corporal, Caleb informa a polícia que guarda uma arma no porta-luvas do carro dele. Ainda não se sabe se as autoridades acreditam que essa seria a arma do crime neste caso. O vídeo está com trechos censurados, mas é possível ouvir o áudio dos policiais falando e do Caleb falando. Mesmo borrado na tela, ainda é possível ver onde os policiais estão na casa. Aqui, eles estão conversando com Flynn e depois vão entrando na garagem enquanto tentam confirmar a versão que Caleb está contando para eles. Agora mesmo. Preciso que você respire, ok? Você tem algum familiar para quem possa ligar? Tá bom. Onde está seu telefone? Você quer ligar para a família? Espera um pouco. Corey, você cuida dele? Sim. A água está lá? Ainda não atingiu a base? Acho que está no fundo. Sim, uma pessoa, meu Deus. Ah, aquela porta está aberta ali. Fato. A porta dos fundos está aberta. Está escuro lá fora porque eu não consigo ver. Aquilo é um armário. Tudo bem.
O conceito de Canela era um cirurgião problemático. É sim. Devemos chamá-lo. Ok, olha isso. Cuidado. Ah, não. É dor. Você vê algum sangue? Eu vou continuar, dane-se. Ei, alguém fique de olho nele. Alguém precisa vigiá-lo. Agora, eu assisti a esse vídeo da câmera corporal várias vezes e sempre me chama a atenção como os policiais querem garantir que Caleb esteja no campo de visão deles e como eles até sussurram entre si sobre suspeitas que possam ter em relação à história dele. Tudo. Sim. A porta dos fundos está aberta. Tem tipo uma porta ali do lado. Está aberta. Então vasculhem lá dentro. Sim. Não vasculhamos. O console central do caminhão está aberto. Foi aí que ele disse onde guarda a arma. Senhor Cushol. A esposa. No mesmo quarto também? Sim. Na cama dela. Na cama. Não consegue ouvi-los? Não fui eu quem falou com ele, foi o Corey. Considerando tudo que sabemos sobre Caleb, para quem via de fora, ele parecia ser a última pessoa capaz de fazer algo assim, como matar a própria esposa. Depois de cerca de 45 minutos dentro da casa, vemos no vídeo da câmera corporal que ele sai para fora e há um abraço emocionante que ele dá em alguém que ainda não foi identificado. Eles parecem ser um amigo próximo, talvez até um membro da família. Veja só. Me desculpe. Vamos lá. Querida. Desculpa. Vamos. Eu não entendo de jeito nenhum. Você precisa de uma equipe para cuidar de você? Acha que sim? Veio aqui só para olhar para ele? Acosta, a polícia não sabe. O mercado dorme, é isso. Posso pegar isso? Podemos apenas sentar? Eu não sei o que fazer. Eu também não sei o que fazer. Só não se assuste, eu estou em choque. Você quer sentar nos degraus? Yep. Blanket. Quem andou lá atrás? O que é isso? Quem andou lá atrás? Para os policiais? Demônios. Nenhuma de nós tinha andado lá atrás? Não. Você não quer que a gente vá? Acho que não me importo. Ia acordar o cachorro baleado aqui. 2 cachorros vieram, só deixei eles circularem e prenderem. Sei. Talvez tenha dado uma volta para colocar a fita. Isso seria tudo. Sim, tudo bem. Troy sugeriu levar um drone,
mas você não sabia o que buscar. Eu ouvi o que foi, sabe? Eu ouvi e eu congelei. E então eu corri. E a porta que dá para a garagem estava escancarada. E então eu... How long were you aqui antes de chegarmos? Tipo, 20 segundos. Sim, não 2. Ok, acho que já vi as lutas do seu primo. Não saiu nenhum carro. Eu não vi nada. Também não vi nada, tudo lá em cima. Eu fui o primeiro a correr. Entrei e comecei a ir rápido e eles disseram, me acerta com alguma coisa. Ah, sim. Desliguei o letreiro como estava caído para não assustar ninguém. Não consegui te encontrar da primeira vez. Bem, aquela porta lateral dos fundos é a que está aberta. Ainda está aberta. Horas após a morte de Ashley, a polícia afirmou que a principal hipótese era uma invasão que terminou em morte. Drones foram usados. Havia cães no local, mas eles dizem que não encontraram nenhum sinal de um invasor. Tudo bem, Caleb. Quero que você fique de pé para mim. Tudo bem. Dê um passo à frente. O que é isso? Vire para frente. Senhor. Na mesma semana, Caleb Flynn foi preso e acusado de matar Ashley. Ainda não vimos o vídeo do interrogatório, nem sabemos qual é o cerne do caso da acusação contra Caleb Flynn ou por que acreditam que o que ele está dizendo é mentira. Nenhum motivo para o suposto crime foi divulgado até agora. Lamento conhecê-lo nessas circunstâncias, senhor. Pode me chamar de Will. Qual é seu primeiro nome, senhor? Caleb. Tudo bem. Meus pais estão vindo de fora da cidade e eu preciso do meu telefone e de tudo mais. Vou tentar resolver tudo com isso. E, sabe, vamos ver o que podemos fazer a respeito para devolver isso para você o mais rápido possível. Mas, infelizmente, nessa situação é meio padrão pra gente, sabe? Recolher tudo. Tudo bem. Vou sair, já que está resolvendo com ele. Se precisar, é só chamar. Processo bem simples. Então, claro, detetive Morgan. Sim, eu tenho uma. Obrigado. Meio que te falei. Então, para DNA de contato, se houver coisas deixadas na residência, isso te eliminaria. Assim, se o laboratório criminal olhar e disser, ok, não, isso corresponde ao proprietário da casa, então precisamos ou não corresponde. Agora temos esse outro perfil. Precisamos tentar descobrir quem é. Então, com esses... É bem simples. Embalagem nova e estéril. Então, se você só abrir a boca, eu coloco isso e esfrego na parte interna da sua bochecha algumas vezes. Este vídeo mostra Caleb entregando voluntariamente seu DNA à polícia na delegacia. Flynn está sob custódia desde a prisão e já foi ao tribunal várias vezes. O juiz agendou o julgamento para 4 de maio. Na última audiência, o advogado de Flynn disse que não tinha moções para apresentar naquele momento. Agora, porém, haverá atraso. O advogado de defesa de Flynn entrou com esta moção dizendo que queria adiar o julgamento por 21 dias, porque, abre aspas, o Estado continuou fornecendo um grande volume de material probatório, parte da qual é realmente relevante. E, novamente, hoje, terça-feira, um juiz decidiu que o caso será adiado, mas não sabemos quando uma nova data para o julgamento será marcada. A lista de possíveis testemunhas da defesa já foi divulgada publicamente. Essa lista inclui pessoas como o chefe de polícia de Tip City, Ohio, a agência responsável pela prisão, além de vários oficiais do Departamento de Polícia de Tip City e vários agentes do FBI. O governo federal foi acionado para investigar o caso. Além disso, pelos endereços, vários vizinhos de Flynn também constam na lista. Há 2 seções com nomes ocultos nessa lista de possíveis testemunhas. Não sabemos quem são. Agora, para comentar o caso, recebemos o juiz aposentado Fernand Rucker, hoje advogado. Agradecemos por dedicar seu tempo ao Law and Crime. Parecia que esse caso estava avançando para um julgamento em um ritmo muito rápido. Agora sabemos que ele vai ser adiado. Mas o que você acha da estratégia da defesa até agora de realmente agir como se, em 4 de maio, Caleb Flynn fosse a julgamento? Bem, você sabe, é sempre difícil saber. Bom, antes de tudo, obrigado por me receber hoje.
Eu agradeço por estar aqui. Sempre que mencionam 4 de maio como fã de Star Wars, adoro essa data. Que o 4 de maio esteja com você. Com certeza. Tenho meu sabre de luz ao fundo, mas quando falamos sobre estratégia e julgamentos, você nunca sabe realmente o que está acontecendo nos bastidores. Você não sabe se há um frio na barriga por causa de uma testemunha que surgiu, ou se alguma informação foi revelada nas centenas ou milhares de páginas de documentos que os advogados têm revisado na preparação. Você não sabe se uma testemunha para a qual você estava preparado e esperava vai dizer alguma coisa. Tem havido algumas informações de bastidores de que eles podem estar mudando a história. Você simplesmente nunca sabe. Mas o que sabemos é que parte do atraso aqui que estava sendo solicitado tinha a ver com a expectativa de um laudo pericial. Pelas nossas regras criminais em Ohio, e cada estado tem suas próprias regras criminais e civis, mas nas regras criminais de Ohio, você tem um determinado período de tempo que a lei exige antes de ter que lidar com um laudo pericial. Então, o atraso aqui é compreensível com a ideia de que, de fato, haverá um perito ou existe outro laudo pericial. Eles precisam de tempo para se preparar para isso. E uma semana simplesmente não é suficiente de acordo com as regras que estabelecemos. Que tipo de perito, considerando que a documentação do tribunal só cita um laudo pericial? Em casos assim, geralmente, que tipo de laudo pericial isso poderia ser? Engraçado, tive essa conversa dias atrás com um amigo que não é advogado no contexto da igreja. Eu disse, em julgamentos, há 2 tipos de testemunhas. Existem testemunhas leigas e periciais. A leiga é qualquer pessoa que diz, eu vi isso acontecer, conheço essas pessoas ou algo parecido. Um perito é qualquer pessoa que tem conhecimento ou informação especializada, seja sobre os fatos, os processos ou as provas. Em um caso de assassinato, é possível ter testemunha pericial sobre quase tudo. Você pode ter uma testemunha pericial para depor sobre evidências de respingos de sangue e como, na verdade, o sangue se espalha, dependendo da direção da arma, de onde os tiros são disparados, quantos são e em que sequência. Você pode ter um perito testemunhando sobre o tempo que talvez um corpo realmente está em decomposição. Você pode ter um perito em voz testemunhando sobre a legitimidade de uma ligação telefônica e o que eles ouvem na voz da pessoa. Quero dizer, existem tantos especialistas em potencial, ou seja, pessoas que têm conhecimento, habilidade, experiência ou treinamento especializado em uma determinada área, que podem ajudar o julgador dos fatos, que obviamente pode ser o júri ou o juiz. Aqui estamos falando sobre alguém que pode olhar nos olhos do júri e dizer, com base no meu conhecimento científico e experiência, é isso que entendemos que isso significa nessa área. Então, o perito pode ser de muitas áreas diferentes. Pode ser algo pesado ou pode ser algo benigno que talvez acrescente ao caso de alguma forma. Porque na petição de Caleb Flynn, no início, quando eles pediram para adiar o julgamento, houve uma conversa sobre a troca de provas e houve uma frase do advogado de defesa dele dizendo que parte disso era relevante. Então parece que muitas informações estão chegando, muitas provas, e foi dito que parte disso pode ser usada para a defesa deles. Quero dizer, normalmente, como é esse processo de troca de provas? Porque quase do jeito que foi escrito, parecia um pouco passivo-agressivo, como se fosse direcionado aos promotores dizendo, ei, vocês estão nos enviando muita coisa, mas só algumas dessas coisas seriam realmente necessárias para preparar a defesa no julgamento. Tipo, existe uma sensação de manobra processual que acontece quase entre os promotores e a defesa nessa parte, onde a defesa ou a promotoria diz, olha, vamos te entregar tudo e sabemos que vai levar muito tempo para você analisar tudo isso? Sim. Essa é uma pergunta interessante e uma observação interessante. Eu atuo há 30 anos, já fui promotor. Comecei a maior parte da minha carreira como promotor, depois fui juiz, depois passei a atuar com direitos civis, que é o que faço hoje, além de trabalhar com danos pessoais. E quero dizer, em todo o processo judicial, existe algum aspecto do que você descreveu como jogo de estratégias. É lamentável do meu ponto de vista, porque estamos lidando com vidas de pessoas, estamos lidando com as consequências mais sérias que uma pessoa pode enfrentar. Como advogados, lidamos com o jogo. Isso me frustra, mas é uma observação verdadeira. E sim, os tribunais e a lei dizem que não aceitamos nem apoiamos surpresas no julgamento.
Não queremos que nenhum dos lados possa simplesmente jogar alguma coisa de última hora e o outro lado não esteja preparado. Então, as regras e a forma como os juízes atuam servem justamente para evitar esse tipo de surpresa no julgamento. E isso permite tempo para revisar os registros. Também exige a divulgação de certas testemunhas e do que se espera que elas testemunhem. Mas, no geral, como advogado, eu não preciso revelar para o outro lado todas as perguntas que vou fazer para uma testemunha quando ela for depor. Essas são minhas anotações pessoais e o produto do meu trabalho, que desenvolvi ao longo de 30 anos de prática. Eu não preciso contar tudo para eles. Então, eu vou entregar tudo o que eu tenho e vou saber o que vou usar, mas o outro lado vai ter que descobrir isso sozinho, com a estratégia deles na defesa. E eu acho que isso pode ser um pouco do que estamos vendo aqui agora. Sim, e acredito que os promotores também pensam assim: vamos te entregar tudo o que temos. Assim, se conseguirmos uma condenação, você não poderá alegar que não recebeu todas as provas necessárias para sua defesa, nem que houve surpresas no caso. Ficamos sabendo que, possivelmente, as filhas de Caleb Flynn, elas têm 9 e 12 anos de idade e, cara, é uma parte difícil dessa história. Elas estavam na casa, supostamente, quando tudo isso aconteceu, e supostamente estavam dormindo na hora em que tudo aconteceu, mas podem, potencialmente, ser chamadas para testemunhar. E é difícil imaginar como seria o clima, a emoção no ambiente se isso acontecesse. Mas o Estado diz que quer garantir que haja pessoas de apoio, potencialmente, para ajudar as crianças de 9 e 12 anos, caso elas estejam no banco das testemunhas. E agora, a defesa entrou com uma petição dizendo: espera um segundo, qual é o motivo para haver pessoas de apoio? Não estão dizendo que não deveria haver, mas talvez devesse haver uma audiência, talvez devêssemos analisar isso um pouco mais. O que você acha desse vai e vem que está acontecendo? Sim, então a lei diz o seguinte: nós certamente permitimos que menores de 18 anos testemunhem. No entanto, reconhecendo a sensibilidade envolvida quando se trata de menores nesses tipos de contextos, vamos estabelecer certas proteções. Eles podem ficar atrás de uma tela para que o réu não os veja, mas o júri e o juiz podem, permitindo que vejam suas reações. Um acompanhante estará presente para garantir conforto. Há várias medidas e a defesa concorda que são aceitáveis. Sabemos que a lei diz isso, mas não é automático. Só porque uma criança está testemunhando não significa que a defesa não possa vê-la. Você precisa apresentar algum motivo pelo qual essa criança tem medo de testemunhar ou se sentiria desconfortável. E sem o requisito prévio, sem a justificativa para aplicar essas proteções do ponto de vista da defesa, eles dizem que não, que a criança deveria poder testemunhar como qualquer outra testemunha. E a menos que, e até que, promotor, você estabeleça que há um motivo para que essas proteções específicas e particulares devam ser implementadas aqui, nós não concordamos. Queremos que o tribunal constate que isso é necessário e não que seja automático. Isso faz sentido. Qual é o critério para isso? Porque olhando, essas meninas de 9 e 12 anos ainda estão no fundamental, mas aos 12 anos já está quase nos anos finais do ensino fundamental. Mas ainda assim, quero dizer, esse é um caso em que sua mãe perdeu a vida, e ali está seu pai com suas liberdades em jogo. Tipo, isso por si só já parece, mesmo para um adulto nessa situação, ter que testemunhar seria traumático. Tipo, qual é o critério que o tribunal está buscando para realmente dizer: sim, você atingiu o limite, você atingiu o ponto em que um acompanhante de apoio pode estar presente para ajudar esse menor a testemunhar? Bem, vou te dar um exemplo perfeito de quando algo assim seria ideal. Digamos que há uma pessoa acusada de abuso infantil ou, Deus me livre, e sabemos que esses casos acontecem, abuso sexual de um menor. E essa é uma pessoa que tinha alguma influência ou alguma autoridade sobre essa criança antes de acabar no tribunal. E agora essa criança foi chamada para literalmente apontar o dedo para a pessoa que pode tê-la gerado ou que pode tê-la criado em casa como pai, mãe, padrasto ou madrasta. E agora ela tem que se levantar e ir contra essa pessoa. Bem, certamente na preparação, essa criança provavelmente expressou ao promotor seu medo ou sua relutância em conseguir fazer isso. E esse seria um exemplo perfeito de onde essas regras e proteções seriam necessárias para garantir que a criança tenha condições de subir ao banco das testemunhas e depor.
Nós não sabemos disso aqui. Sabe, nós presumimos isso porque as crianças estão sendo chamadas pelo promotor para testemunhar, neste caso, contra... Bem, elas estão testemunhando em nome do Estado. Então, presumivelmente, elas testemunham contra o pai, mas não sabemos qual a relação, a influência ou como ele se relacionava com as crianças. Nós nem sabemos se as crianças estavam cientes do que estava acontecendo quando tudo ocorreu. Sabemos que a alegação é de que elas estavam dormindo quando o assassinato ocorreu, mas não sabemos como isso as afetou ou qual foi a conversa. Não temos essas informações. Do ponto de vista da defesa, esse é o ponto. Não sabemos essas coisas. E a menos que saibamos que há um problema, então nossa posição é que o depoimento deve prosseguir normalmente. A menos que, e até que, o Estado mostre que essas medidas são realmente eficazes. E há uma razão para que essas crianças tenham que testemunhar atrás do biombo e que elas realmente precisam ser submetidas às proteções que a lei prevê, se for apropriado. Se e quando Caleb Flynn for a julgamento, o júri pode ir até a casa dele para ver onde tudo isso supostamente aconteceu. Ele disse que vai abrir mão do direito de acompanhar o júri caso isso aconteça. Quão eficaz pode ser para os promotores levar o júri até a casa onde tudo aconteceu para que possam contar a história ali para o júri, explicando como dizem que tudo se desenrolou? Bem, sempre fui alguém que acreditou na eficácia das visitas ao local, seja o local de um terrível acidente de carro em uma rua específica, seja uma visita do júri ao local. Em uma casa como essa, onde ocorreu um assassinato, seja como juiz, promotor ou advogado de defesa, sempre apoiei as visitas ao local. Porque se o júri deve tomar uma decisão com base nos fatos, quanto melhor eles conseguirem perceber onde, quando, o que, como e porquê, melhor poderão tomar uma decisão confiante e bem informada. Não apenas por meio de imagens e explicações das testemunhas. Então, sabe, de ambos os lados, eu sugeriria que uma visita ao local seria útil. Isso se resolveu porque a defesa não se opôs e a promotoria sugeriu. Ambos concordam que a visita ao local seria boa. Agora, a ideia de que o réu diz, eu não quero ir, eu não quero estar lá. Eu posso entender isso tanto do lado da defesa, quanto do lado do promotor tentando explorar. Embora eu ache que eles não possam, porque provavelmente existe um direito da Quinta Emenda que impede que eles levantem o fato de que ele não foi lá como parte da visita ao local. Mas eles eram casados. Quer você acredite que ele cometeu o assassinato ou que é inocente até prova em contrário, como exige a lei, isso deve ser difícil. Os filhos dele moravam ali. Todos estavam presentes. Quer ele tenha feito isso ou não como réu, é compreensível porque não gostaria de ir enquanto quem decide também está naquela casa. Vamos ver o que acontece. Quero dizer, estávamos planejando para 4 de maio, parecia que por mais rápido que as coisas estivessem andando, realmente ia acontecer em 4 de maio, mas agora sabemos que vai ser adiado. Vamos ver o que acontece a seguir. Juiz aposentado Finan Rucker, advogado. Sempre ótimo ter você aqui no Law and Crime. Obrigado por estar aqui. Muito obrigado. Isso é tudo para o On The Case da Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga a gente no Spotify. E também estamos no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.